Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos ver o conceito de classes abstratas. E logo após isso, nós vamos correr para o código do nosso jogo do Pokémon e utilizar esse conceito para criar nossa hierarquia de Pokébolas e ver na prática como ela altera no problema de capturar um Pokémon. Então, as classes abstratas elas possibilitam a herança com a garantia da preservação do comportamento semântico. E a gente faz isso por meio de métodos abstratos. Mas o que são métodos abstratos? Métodos abstratos são métodos que não são implementados na superclasse. Então, obrigatoriamente, eles têm que ser implementados nas subclasses. E geralmente você tem pelo menos um método abstrato na sua classe abstrata. É importante ressaltar que em Java, uma classe abstrata não precisa ter métodos abstratos. Porém, essa construção normalmente não é utilizada por não fazer muito sentido. Em geral, eu utilizo as classes abstratas justamente para obrigar que as minhas subclasses, as subclasses dessa classe abstrata, implementem alguns comportamentos. Então, normalmente, a classe abstrata tem pelo menos um método abstrato, mas elas podem ter vários. E, ao mesmo tempo, que você pode ter uma classe abstrata sem método abstrato, se a classe tiver pelo menos um método abstrato, obrigatoriamente ela tem que ser declarada como classe abstrata. E uma outra característica desse tipo de classe é que ela não pode ser instanciada. Então, uma classe abstrata define métodos que vão ser implementados nas classes filhas e ela não pode ser instanciada de maneira alguma, apesar de uma classe abstrata poder ter um método construtor. E uma classe abstrata também pode ter métodos concretos, que é o método normal. E dessa forma ela fornece. Você pode herdar comportamentos já especificados, como na herança normal, mas ela também permite essa herança preservando comportamento semântico, quando eu defino apenas o método, a assinatura do método, tipo de retorno, o nome e os parâmetros, e a partir daí, quem é herdar dessa classe vai ter que implementar. E assim como na herança comum, os atributos e métodos protects podem ser acessados diretamente na classe filha. Então, com a herança com as classes abstratas, você pode herdar o código sem quebrar a noção de subtipos, como eu falei, preservando assim o comportamento do supertipo. E ela ajuda na generalização, porque no momento que eu defino o método lá, assinatura, eu estou abstraindo os detalhes. No caso do nosso problema, eu vou ter as Pokébolas que afetam o Pokémon. A gente vai definir esse comportamento, mas a gente não sabe como afeta. E cada subclasse vai implementar esse comportamento, vai implementar o comportamento que afeta o Pokémon de acordo com suas características. Mas no momento que eu modelei essa classe a Pokébolas que afetam o Pokémon, eu estou abstraindo de o que efeitos são esses e como eles acontecem. Então, por essa razão, é comum você ver essas classes em partes dos sistemas que ajudam a projetá-lo e a definir a arquitetura dele. E serve como base para extensão, já que uma classe abstrata ela só serve para outras classes abstratas estenderem dela, já que ela não pode ser instanciada. Então, naturalmente, elas são pontos de extensão do seu sistema. E agora a gente vai ver como utilizar esse tipo de classe no nosso joguinho. Vamos lá. Bom, pessoal, então inicialmente o que nós vamos fazer aqui é adicionar alguns atributos na classe Pokémon que serão necessários para implementar as nossas Pokébolas. Então eu vou começar aqui adicionando inicialmente o HP, os pontos de vida, eu vou colocar pontos de vida máximo e também o ponto de vida atual, certo? E só para simplificar, eu vou colocar aqui o ponto de vida atual é 30 e o máximo é 100. Então, o Pokémon vai ter 30% da vida sempre. Isso vai ajudar na equação que a gente vai ver a tornar mais fácil de capturar os Pokémons.
Além disso, eu vou adicionar também a velocidade do Pokémon. E vou setar aqui, não vou setar aqui por enquanto. Preciso também da altura e do peso, que vão ser float. E vou ainda definir o nível de amizade. Nível de amizade. Esse cara eu vou colocar um valor fixo. Vou deixar ele zerado por enquanto. E, por fim, a taxa de captura, que é aquele número que varia de 1 a 255. Okay? Então, acho que isso é suficiente para implementar todas as Pokébolas que a gente vai fazer. E o que eu vou fazer aqui, inicialmente, eu vou adicionar no construtor pedido pela altura, o peso e a velocidade. Isso vai ter que ser definido aqui. Fazer altura igual a altura, o peso igual ao peso e a velocidade igual à velocidade. Então agora eu vou ter um erro no meu projeto, porque onde eu estava criando Pokémon, eu estava passando só o nome. Antes de corrigir aqui, eu vou criar os gets para essas propriedades, porque eu vou precisar mais na frente. Eu vou criar o get para PV máximo, PV atual, velocidade, peso, taxa de captura também. Para amizade, eu vou criar o get set. Eu já estou prevendo que eu vou precisar disso. Nível de amizade. Okay, get in set. Agora sim, vamos voltar para o nosso banco de Pokémon, que é onde eu crio Pokémon aqui. Esse código vai estar com problema. Eu estou dando só o nome. Então eu preciso gerar a altura, eu vou gerar algo randomicamente. Vou pegar um float e vou multiplicar por 100, isso dá um número de 0, entre 0 e 1, por 100 vai ficar entre 0 e 99, 0 e 99, float. O peso eu vou fazer da seguinte forma. O maior efeito é de 300, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um inteiro que vai até 301, que vai de 0 a 300 e vou somar mais um float, só para ter o número quebrado lá. E a velocidade eu vou gerar um inteiro. E só para facilitar, eu vou fazer o seguinte, um inteiro até 50, mas eu vou somar 80. Então, o Pokémon mais lento vai ter 80. Estou colocando isso só para ficar fácil da Pokébola rápida fazer efeito, porque ela só vai fazer efeito em Pokémons com mais de 100 de speed. Então, assim, eu tenho uma grande chance de pegar um Pokémon com mais de 100. Mas, na verdade, esses dados eles são fixos para cada espécie no nível 1. Mas isso a gente vai adicionar no jogo só mais à frente no desenvolvimento. Agora nós vamos para a implementação da Pokébola. Então, aqui eu tenho a minha lógica anterior, certo? E eu preciso implementar a lógica nova, que considera todos aqueles números daquela equação. Eu vou definir aqui um método chamado retorno inteiro, que eu vou chamar equação de captura. Ele vai retornar um número de 1 a 55 e ele recebe um Pokémon. E aqui eu vou criar aquela equação. Então, eu vou pegar o HP máximo do Pokémon logo, PV máximo, Pokémon.getPVMax. Vou pegar também aqui o PV atual, vai ser igual a Pokémon.PV atual. E vamos começar a fazer aqui a equação. Então, eu vou chamar o resultado de número da sorte. E ele vai ser igual ao máximo entre a equação e 1. E a equação é o que aqui?
Vamos lá. 3 vezes PV máximo menos 2 vezes o PV atual vezes a variável que eu ainda vou criar aqui, que vai ser a taxa modificada. Tudo isso aqui para ficar mais fácil de ler, dividido por 3 vezes o PV máximo. Ok? Então, a taxa modificada, por enquanto eu vou colocar aqui, é igual a zero, só para a gente constar aqui rapidinho. PV atual, beleza, o máximo. Essa taxa modificada, ela pode ser um float, na verdade. A gente vai ver já já por quê, por conta da Great Ball, a princípio. Então, esse número aqui está dando float. O que eu vou fazer é o seguinte, vou deixar ele aqui como float mesmo. E o retorno dele, eu vou chamar o math.round, número da sorte. Ok? Porém, essa conta pode passar de 255. Só que o resultado tem que ser no máximo 255. Então, eu vou fazer o seguinte. Depois de arredondar, eu vou pegar o mínimo entre o número da sorte e 255. Ou seja, se o número da sorte for 255, vai pegar 255. Se o número da sorte for maior que 255, vai pegar 255. Se o número da sorte for menor, vai pegar o número da sorte. Ok? Então aqui eu já tenho uma equação implementada. E essa equação vai ser sempre a mesma, independente da Pokébola. Então eu vou declarar esse método como final, para que ninguém sobrescreva esse método. Além disso, esse método não vai ser chamado publicamente. Então eu vou deixar esse cara como protected. Na verdade, ele pode ser até private. Vamos deixar ele aqui como private. Vamos ver. Então as subclasses vão herdar, mas não vão ter acesso direto. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, essa lógica aqui já não funciona mais. Eu vou pegar o dado do treinador, na verdade vou mudar aqui o nome, vai ser treinador número da sorte, vai ser igual à equação de captura passando Pokémon. E o do Pokémon agora muda a lógica. Ele vai até 255. E o Pokémon captura, ele é capturado esse número gerado por mais do que 255. Então aqui está tudo certo. O que eu preciso fazer agora é mexer na taxa modificada. Eu não posso deixá-la aqui como simplesmente uma variável dessa forma, porque para que eu alterasse ela, teria que sobrescrever esse método. Eu acabei de fazer ele final. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um método protected, ou seja, que vai ser dado pelas classes Stem de Pokébola, e retornam a taxa modificada, get taxa modificada, dado um Pokémon. Okay? E no caso da Pokébola, na Pokébola simples, ela simplesmente retorna a taxa do Pokémon, taxa de captura. Ela não aplica nenhum efeito. Então, dessa forma, eu posso colocar aqui e eu não preciso mais alterar o método da equação para ter uma a taxa modificada que varia de acordo com algum critério. Para facilitar a nossa vida aqui, é o seguinte, eu vou colocar o math.round aqui. Dessa forma, esse método pode ser um inteiro, isso aqui pode ser um inteiro, isso aqui pode ser um inteiro e eu não preciso do round aqui. Ok? Só uma simplificação aqui do nosso problema. Ótimo.
Agora vamos focar na implementação das outras Pokébolas. Eu vou primeiro dar uma olhada na Master Pokébola. Essa aqui vai se manter porque ela está sobrescrevendo direto o método capturar, e eu vou deixar que ela estende Pokébola diretamente porque ela é um caso à parte, ele não mexe naquela equação. As outras Pokébolas aqui são aquelas que eu já tenho aqui, na verdade, a Great e a Ultra, elas alteram a taxa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe afeta taxa de captura Pokébola. E essa classe eu vou estender de Pokébola. Então, esse vai ser o subtipo que representa todas as Pokébolas que afetam taxa de captura. E eu vou torná-la abstrata, para que não possa ser implementada. O que eu vou fazer aqui é para garantir que todas as classes que estendem dessa classe, afeta taxa de captura Pokébola, implemente o seu comportamento de alterar a taxa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sobrescrever o método da taxa de modificada. Na verdade, eu vou mudar ele para abstract. E aí eu tenho que tirar a implementação, já que ele é abstract. Ao fazer isso, eu estou dizendo que todas as classes que herdarem de afeto à taxa de captura precisam implementar esse método. Logo, eles vão ter a obrigação de fazer alguma coisa para retornar esse número, que é justamente a taxa modificada. Então, vamos alterar aqui o que eu já tenho. Eu não vou precisar mais do método capturar. E agora, eu, em vez de estender uma Pokébola, eu vou estender o afeta taxa de captura Pokébola. Ele já deu o sinal de errado aqui, porque eu estou estendendo uma classe abstrata e não estou definindo o método, então ele reclama. Uma saída seria tornar essa classe também abstrata, porque assim você não tem a obrigação de implementar os métodos abstratos que você herdou, mas isso não resolve o problema, nosso problema. Na verdade, aqui eu tenho que implementar realmente o método. E nesse caso, a Great Ball é bem simples, é só multiplicar por 5 por 1,5 a taxa de captura. Pokémon.get taxa de captura. Vamos fazer a mesma coisa na outra ball. Afeta taxa de captura. Vou remover esse método que eu não preciso mais. Vou adicionar o método que a gente precisa implementar, que é o get taxa modificada. Então, esse método aqui é mais simples. Só preciso multiplicar por 2 a taxa de captura do Pokémon. E agora eu já os 3 tipos de Pokébola que eu tinha aqui, tirando a Pokébola, já estão na hierarquia nova. Vou só inverter isso aqui. Faz diferença, mas quero deixar tudo organizado, o string por último. E agora a gente pode focar nas Pokébolas novas que a gente viu na apresentação. A primeira Pokébola que eu vou implementar aqui, das diferentes, é a Fastball. Vamos lá, Fast Pokébola. O que eu preciso fazer aqui é estender a taxa de captura. Preciso adicionar um método. E aqui é o seguinte. Se Pokémon ponto get velocidade maior que 100, eu retorno a taxa de captura vezes 5. Senão, eu retorno somente a taxa de captura. Vou sobrescrever o string só para nos ajudar na hora da implementação, de ver o código funcionando. Vou botar aqui, fácil, é bom. Agora, nós vamos implementar a HaveBall. Vamos lá. Have Pokébola.
Novamente, eu vou estender, vou herdar de afeta taxa de captura. Ok, vou adicionar o método. E esse aqui é um pouquinho mais complexo. Então, vou pegar aqui, inicialmente, o peso do Pokémon. Peso igual a Pokémon. Ponto get peso. E vou pegar a taxa. Int taxa igual a Pokémon. Ponto get taxa de captura. Ok? E agora eu vou verificar. Se o peso for menor do que 100, na verdade, eu retorno a taxa. Eu sou penalizado a taxa menos 20. Else, se o peso é maior ou igual a 100 e o peso é menor que 200, nesse caso, o efeito é exatamente o mesmo na Pokébola, não altera a taxa. Porém, se o peso for maior ou igual a 200 e o peso for menor que 300, aí eu ganho 20 pontos de taxa, mais 20. E no mais, aqui eu vou assumir que todos os Pokémons vão ser acima de 300, eu retorno a taxa mais 30. Então aqui eu implementei a hierarquia completa das Pokébolas que afetam a taxa. Vou só fazer uma renomeação aqui. Vou tirar esse D para economizar no tamanho. E name é taxa captura Pokébola. Ok. Agora nós vamos implementar o outro ramo da herança, que vai ser as classes que afetam o Pokémon. Então, afeta Pokémon Pokébola. E esse cara ele vai estender de Pokébola. Porém, ele também vai ser abstrato. Porque aqui eu vou introduzir justamente um método que aplica o efeito. E eu vou chamá-lo, vou colocar como protected, só as classes filhas vão ter acesso direto. O método vai ser void. E eu vou chamar ele de aplica efeito. Aplicar efeito no Pokémon. Então, quem é herdar dessa classe vai ter que implementar esse método. Vamos dizer que ele é abstrato, obviamente, para não precisar implementar. E agora só tem um detalhe. Quando é que uma Pokébola aplica o efeito? Quando ela captura um Pokémon. Então, eu vou sobrescrever o método de capturar para verificar se o Pokémon foi capturado. Se o Pokémon foi capturado, então eu aplico o efeito no Pokémon e retorno aqui se ele foi capturado ou não. Então veja que eu sobrescrevi o método da classe Pokébola para adicionar o comportamento de aplicar o efeito. Porém, qual é o efeito que vai ser aplicado vai depender da subclasse, de como elas vão implementar esse método. Agora nós vamos implementar duas subclasses de afeta Pokémon Pokébola. Então vamos lá, a gente vai implementar inicialmente a Friend Ball, que é aquela Pokébola que faz com que o nível de amizade do Pokémon capturado vá para 200. Então, eu vou estender o afeta Pokémon Pokébola, e aí novamente ele vai pedir para implementar o método abstrato. Eu vou adicionar ele aqui. E o que é que ela faz? Ela pega o Pokémon, altera o nível de amizade para 200.
E eu vou aqui, só para facilitar a gente ver que está funcionando, vamos colocar um print aqui dentro. Não é o ideal, mas é só para a gente conseguir ver facilmente isso funcionando. Então, vou colocar aqui Pokémon. Ponto, adicionar o nome dele, que não está visível ainda. Adicionar aqui o método get public string get nome retorna esse ponto nome desde aqui que não é preciso. Vamos voltar lá na friend Pokébola. Vou pegar o nome e vou colocar aqui tem Pokémon ponto nível de amizade para vocês lerem, a maioria de vocês ler, tem X de amizade. Ok? Beleza. Então a gente vai ver aqui que o nível de amizade começa zerado, porque eu não defini o valor, então é zero, e a gente vai ver o que acontece ali. E agora vamos implementar outra Pokébola, que é a Rio Pokébola. No caso, ela aplica vários efeitos, cura totalmente o Pokémon, mas aqui eu vou considerar que ela altera só o PV, mas ela aumenta recupera o número de golpes que ele pode utilizar, etc, que a gente não tem esses atributos aqui. Então aqui ela vai também afetar o Pokémon, então é o R dessa classe. Vamos aqui implementar o método. E nesse caso, vou fazer o seguinte. Pokémon, ponto. Tenho que criar um set, já que eu quero alterar o PV atual, aqui no Pokémon. Vamos lá. Command N, set, PV atual. E eu vou fazer o seguinte. Set PV atual igual a Pokémon.pv máximo. Beleza. Só para continuar aqui, eu vou implementar o toString para a gente poder ver no console essa Pokébola sendo usada de forma fácil. Retorna Rio Pokébola. E aqui na friend eu também vou implementar esse cara. Friend Pokébola. Ótimo. Agora as nossas Pokébolas estão prontas. Eu vou fazer apenas algumas mudanças para facilitar a leitura. A leitura para facilitar que quando a gente esteja jogando, a gente consiga entender bem o que está acontecendo. Para isso, eu vou aqui alterar a minha classe Pokémon, alterar o toString. Vou apagar aqui e vou mandar ele gerar de novo. O string. Quais são os atributos que eu quero? Eu quero o nome, o nível eu não estou utilizando. Vou colocar o sexo, por enquanto não estou utilizando, mas eu vou colocar também. PV atual, velocidade, peso e nível de amizade. Ficar enorme. Vamos ver como é que a gente faz para mostrar isso direitinho. Eu vou colocar o nome aqui primeiro. Vou tirar esse daqui. O nível eu vou colocar fora do colchete, entre colchetes, na verdade. Certo.
Aqui eu vou colocar os fora também. Entre parênteses. E aqui sim, eu vou tirar isso daqui. PV, eu vou colocar só PV, que é a gente vai saber que é o PV atual, já que o outro não fica. Velocidade vou botar vel, peso pode deixar e amizade. Ok. E agora na batalha eu preciso alterar só um detalhe aqui. Ponto get nome. Eu posso deixar o toString, mas aqui eu vou colocar o get nome. Perfeito. E agora no método main eu preciso adicionar as pokebolas. Então aqui eu tenho só pokebola, great ball e ultra ball. Eu vou adicionar as outras que a gente criou. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma fast pokebola, duas delas. Vou criar a friend pokebola, mais duas. Uma rio pokebola. Aqui, vamos lá. E duas heavy pokebola. E vamos testar agora todas elas de uma vez só. Agora, antes de testar o código, eu vou fazer algumas modificações para facilitar a captura dos Pokémons. Então, primeiro eu vou aqui na taxa de captura e vou definir uma taxa relativamente alta, o máximo é 255 e o mínimo é 1. Vou botar 100. E aqui na Pokébola, eu vou imprimir os dois números que definem a captura, não para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então, aqui vai ser o treinador, número da sorte, mais uma string aqui, maior, mais o Pokémon dado, mais outra string. E vamos ver agora lá no main o que acontece quando a gente executar esse código. Então vamos executar. Primeira Pokébola que a gente vai usar é uma Pokébola normal. Vamos ver aqui. E vamos ver se a gente dá sorte de capturar o Pokémon. Andei, veio um Crab. Vamos tentar capturar. Pokébola. 80, não consegui. Esse Crab é bem rápido, 114. Então, como a segunda Pokébola é uma Fastball, ela vai ter efeito. E vamos ver o que acontece. Capturei porque cheguei no máximo, 255. Porque a Fastball, ao ser utilizada num Pokémon mais rápido, multiplica por 5. Então, aquela taxa que está de 100 foi para 500. E quando isso entrou na equação, jogou a equação para o valor máximo, que foi 255. Então, vamos continuar aqui. A gente já viu que está funcionando a Fastball. Agora, outro Pokémon rápido. Provavelmente vou conseguir capturar, vai chegar em 255. Ótimo. Agora vamos ver se a gente consegue fazer a Friend Ball funcionar. Foi um Clefable. A velocidade, vamos ver ali, a amizade dele está 0, mas vamos ver se eu consigo capturar aqui na sorte. Não conseguiu, porque deu 80 e ele sorteou 214. Vamos testar de novo. Ele quebrou. Infelizmente quebrou as duas Friend Ball que a gente tinha, não vai ter como testar. Agora tem uma Heal Ball, que é o mesmo, vai ser a mesma conta, vai ser 80 também, porque ela não altera a taxa, então ela funciona como uma Pokébola. E eu dei sorte, consegui capturar ele. Então vamos ver aqui, ó, o PV estava 30. Como eu capturei com a Heal Ball, curou para o máximo, que é 100, que está sentado na mão para ser 100. A gente já viu que a Heal Ball está funcionando também. Vamos ver agora um Kabuto, ó, e como ele tem um peso, vai multiplicar a taxa. Então é possível que a gente consiga capturar aqui. Não, não, não era ainda a Heavy Ball, era a Heal Ball, então consegui capturar independente do peso. Agora sim, vamos ver se a gente consegue pegar um Pokémon pesado. Ótimo.
297. Então vamos ver como a taxa vai ser bem maior do que 80 aqui. Eu vou usar uma Heavy Ball. Não foi bem mais alto, mas já viu que foi maior que 80, porque ele ganhou um pouco mais de pontos na taxa. Ganhou mais 20, se eu não me engano. E quando no final da equação afetou em 16 pontos. Se ele tivesse na faixa de peso entre 100 e 200, esse número aqui seria 80, que seria a mesma taxa de uma Pokébola. Então, já viu aqui a Heavy Ball, Master Ball, já vai ser a mesma coisa, a outra Heavy Ball. Por exemplo, esse Pokémon tá leve, então vai ser 80. Foi menos, na verdade, porque ele é tão leve, na verdade, que é penalizado, desculpa. Vamos só relembrar aqui. Ele foi penalizado, então não foi 80 o número que veio aqui. E agora só sobrou a Master Ball, eu vou conseguir capturar. Ótimo. Agora vamos rodar novamente, só com a Pokébola que a gente não conseguiu testar, que foi a Friend Ball. Vamos lá. Então eu vou colocar só Friend Ball agora. E a gente vai rodar até conseguir capturar um Pokémon com essa Friend Ball. Então eu vou fechar aqui e vou rodar novamente. Vamos lá. De Pokébola. Quebrou. De novo. Agora sim, capturei. E aí, ó, Execute tem 200 de amizade. Tá vendo aqui? 200 novo. Perfeito. Então a gente viu aqui que todas as Pokébolas funcionaram. A nossa hierarquia está funcionando. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido bem o conceito. E convido vocês a continuarem seguindo os nossos vídeos e até a próxima. Fui!